A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus, mais uma porção da palavra dele, através da nossa lição de número 10, que fala a intercessão pelos Efésios. É o tema que nós vamos estudar. Intercessão, irmãos, é rogar, é buscar a Deus, é clamar. Então, aqui o apóstolo Paulo, nessa lição de hoje, vai estar intercedendo pelos Efésios. Vamos ao textuário. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Agora a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios 3, do 14 ao 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Irmãos, vamos voltar um pouquinho ao textuário, que é muito interessante para nós, é de suma importância nós nos atentarmos para determinadas coisas que tem aqui nesse verso, que é muito profundo e é muito importante para nós aprendermos. Por causa disso, então aqui o textuário Efésios 3, 14 ao 15. Vamos voltar um pouquinho aí na sua tela, vai estar aparecendo aí. Por causa disso, a expressão por causa disso, nós sabemos que é para explicar algo que foi falado anteriormente. Não podemos acreditar que Paulo esteja falando do verso anterior. Nós estamos aqui no Efésios 3 e 14, né? E no verso 13, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Filipenses 1, 12 e 14 também vai nos dizer: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, por que eu já fiz essa leitura de Filipenses? Que é para mostrar que nós podemos descartar o fato de que o apóstolo Paulo está aqui falando por causa das aflições, porque não é. A causa é o que ele escreveu nos capítulos anteriores, que foram de lições que a gente já estudou, sobre a graça de Deus, a união dos judeus e gentios, o mistério oculto que ele revelou. Então, estas são as causas. Agora, a continuação do texto vai nos dizer o seguinte: me ponho de joelhos. Então, eu só posso orar de joelhos?
É isto que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para nós aqui? De maneira alguma. Abraão, quando ora para Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia que ele está em pé. Salomão estava também em pé quando consagrou o templo a Deus. Davi se assentou e orou, diz a Bíblia que ele se assentou perante o Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus orou e prostrou-se com o rosto em terra. Então não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Quando os judeus oravam, eles levantavam as mãos aos céus e oravam de pé. E o apóstolo Paulo aqui faz questão de falar, olha, eu me ponho de joelhos. O que ele está falando? Isto é uma atitude de humilhação, de reconhecer a soberania de Deus, que Deus é grande, que ele agora estava se humilhando diante de Deus a favor da vida dos irmãos de Éfeso, intercedendo por eles, para que grandíssimas bênçãos de Deus fossem concedidas na vida do povo de Deus ali da igreja de Éfeso, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o verso 15, do qual toda família, que família é essa? Judeus e gentios, nos céus e na terra toma o nome. O ato de nomear indica ascendência, soberania. Foi ele que nos deu esse nome. Como família de Deus, foi dele que nós recebemos o nosso nome. É como se nós disséssemos assim, olha, a que família você pertence? A família de Deus, por permissão dele nas nossas vidas. Muito bem, então vamos aqui agora ao tópico 1, corroborados com o poder do Espírito, ou seja, confirmados com o poder do Espírito. As riquezas da sua glória. É o número 1. Nós vamos começar a estudar agora. Então, que riquezas são essas que Paulo está falando? Está aparecendo para você aí uma lista dessas riquezas. E são fatos que os irmãos vão se lembrar que nós já estamos estudando. Desde a primeira lição, nós estamos vindo por etapa e estamos aprendendo a respeito das riquezas, a respeito das revelações de Deus para os judeus, os gentios. Então, tá aí na sua tela a lista. Ó. Deus, que riqueza é essa? Deus nos escolheu, nos adotou, nos aceitou, nos remiu, nos perdoou. E Jesus? Jesus revelou a vontade de Deus, nos fez herança de Deus. O Espírito Santo fez o quê? Nos selou e nos deu o seu penhor. Agora vamos ao subtópico 2 do tópico 1. Fortalecidos com poder. O apóstolo Paulo deseja que os efésios sejam fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque ele entendia a necessidade de o crente ter a força do Espírito Santo na sua vida para continuar, para conseguir na caminhada, na jornada, para ir para o céu ou para também alcançar as bênçãos celestiais que Deus estava propondo e até hoje está proposto para nós. Então é necessário ter o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo está rogando, está pedindo isto a Deus para o povo de Éfeso, aos irmãos ali onde ele está escrevendo esta carta. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10 e 38. Então, nós estamos aqui diante de um texto muito importante, porque de maneira alguma vamos desfazer a divindade, a humanidade de Cristo, de maneira alguma. Mas aqui está bem claro que Cristo, ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo
Não está escrito porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele. Então o apóstolo Paulo, ele entendia muito bem a importância de ser fortalecido com o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, na vida dos irmãos em Éfeso. É por isso que este é o primeiro pedido dele, o fortalecimento do povo com o poder do Espírito Santo. Um outro versículo também, que é muito importante, que vai nos clarear a respeito dessa importância de ter também o Espírito Santo, está em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E ouvir estas palavras do apóstolo Paulo, né, é muito forte para nós, que já conhecemos a trajetória dele através da palavra de Deus. Quantas dificuldades ele passou. Então, ele entendia que era importante ter o Espírito Santo de Deus, porque senão ele não teria conseguido vencer. E no final, dizer que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Guardou a fé, combateu um bom combate e completou a carreira porque o Espírito Santo de Deus era com ele. Vamos então, irmãos, ao subtópico 3 do tópico 1. Habitados por Cristo. Então, a habitação que o apóstolo Paulo está pedindo aqui não é uma habitação temporária, mas uma habitação permanente. Porque nós sabemos que os irmãos de Éfeso já tinham Cristo habitando em si. Porque no capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo chama eles de santos. Então, o que é que o apóstolo Paulo está pedindo aqui? Para que Cristo habite neles, ou seja, para que Cristo faça morada, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta bem-vindo. Cristo é bem-vindo na minha vida, na sua vida. Ele tem um lugar especial, ele pode estar todos os dias conosco, em todos os momentos da nossa vida. Nós não temos que esconder nada dele, porque embora jamais conseguiríamos esconder, mas parece que vivemos num mundo em que pessoas fazem determinadas coisas, têm determinadas atitudes, e é como se ele imaginasse que Deus não está vendo, não está olhando. Então era isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Que Cristo habite, que ele faça morada na nossa casa, que ele tenha um lugar especial e que ele tenha a liberdade de vir e se sentir como um da casa. Já observaram como é importante? Você vai na casa de alguém e ali você não vai se sentir em casa. Você deve se comportar. Você não vai colocar o pé no sofá. Você não vai fazer atitudes feias na casa das pessoas, mas lá na sua casa você tem liberdade. Não para fazer coisas feias, né, irmãos, mas para estar à vontade. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. João 14, 23, Jesus falou assim, ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E é o que ele continua querendo até hoje fazer nos nossos dias, né? Nas nossas vidas, morada, habitar no nosso coração, administrar. E ele continua desejando que a gente deseje que ele administre todas as áreas das nossas vidas. Vamos então agora ao tópico 2, arraigados e fundados em amor. Amor, a virtude cristã. Eu separei uns textos aqui, irmãos, é importante os irmãos lembrar que nós estamos aqui num período, num tempo muito escasso. Então é importante que os irmãos peguem a sua lição, vão lendo e vão dando uma pausadinha no vídeo,
para que os irmãos possam compreender melhor, porque eu não vou falar aqui, não vou ficar aqui lendo o que está na lição. A gente procurou alguns versos que estão fora, porque aqui os irmãos já têm a lição em mãos. Então, eu preparei aqui vários versículos que tem tudo a ver com a nossa lição, mas é só um complemento desse estudo que a gente está fazendo. Os irmãos vão acompanhando na sua lição em casa. João 13, 34 e 35 está dizendo assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora, 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Marcos 12, 33. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Eu gosto muito desse versículo que fala que é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios, porque quando nós estudamos no passado, como Deus se revelava com eles no templo, na oferta, no sacrifício, era tão ilustre aquelas atitudes, né, de sacrificar, o sacerdote sacrificava a Deus. Os irmãos conhecem bem, nós estudamos já na nossa lição da escola dominical, mas aqui está falando que aquele que ama a Deus de todo o coração e de toda a tua alma, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Já pararam para pensar o que quer dizer que seria mais esplendoroso do que os holocaustos e os sacrifícios que eles ofereciam a Deus? Porque aquilo era uma forma de Deus se revelar, era Deus dizendo, eu estou no meio de vocês. Agora, servir a Deus, Jesus está falando, que é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então, dá uma olhada nessa figura aí, irmãos. Você conhece essa frase? Ah, agora vai comer na minha mão. Outra. Coloquei fulano abaixo dos cachorros. Você não merece ser perdoado. Eu quero acreditar, porque são várias situações que a gente poderia trazer aqui, mas eu quero acreditar que nenhuma dessas situações que passou aí na sua tela tenha a ver com o seu cotidiano, tenha a ver com o seu dia a dia, porque nós lembramos do credor incompassivo. Nessas figuras que nós mostramos aqui, você não merece ser perdoado, ele falou áspero e arrogante, não teve piedade daquele que devia para ele. Isso não é amor. Então, e se nós amamos a Deus, essas atitudes não fazem parte do nosso dia a dia. E nós estamos lutando contra a força carnal que às vezes quer dominar o nosso ser, o nosso íntimo. Porque nós sabemos que somos seres humanos, sujeitos a falhas e a fraquezas. Mas a palavra de Deus está falando para nós que é para nós praticarmos o amor. O subtópico 2 e o tópico 2. Arraigados e fundados em amor. Olhe para essa figura, que nós vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo está falando. Olha, ele fala arraigados e fundamentados em amor. E fundados em amor, ou seja, arraigados, enraizados, fundados, fundamentado. Então, essas duas figuras aqui vão mostrar para nós o que essas duas figuras que a gente está vendo aqui, o que elas têm em comum. Observa que temos uma árvore e temos uma estrutura de um edifício. Porque era isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Ele estava comparando a uma árvore
e a um edifício. Então, o que os dois têm em comum é que ambos estão de pé porque tem algo sustentando. Ambas as duas figuras vai falar para nós de firmeza. Então, o que o apóstolo Paulo estava pedindo aqui, estava intercedendo por eles, era para que eles tivessem firmeza em Deus, em Cristo, nas promessas, nas riquezas que estavam dispensadas a eles. A árvore tem raiz e o edifício tem fundamento. O edifício sem fundamento, ele não fica de pé. Uma árvore sem raiz também não fica de pé. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Arraigados e fundados, fundamentados em amor. Vamos ler um texto? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundamentados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. São os versos que estão na nossa leitura bíblica. Não temos condições. Por quê? Que eu estou lendo? Que é para mostrar para os irmãos, novamente, para mostrar para os irmãos que nós não temos condições de avaliar o amor de Cristo por nós. Sobre esses escritos que o apóstolo Paulo deixou aqui, não temos essa condição. Mas ele ousou fazer esta oração a fim de que os crentes fossem alicerçados nele, enraizados no amor de Cristo. Vamos então agora ao subtópico 3 do tópico 2. A intensidade do amor de Cristo. Observe para os irmãos ver que o verso 19 está falando conhecer o amor de Cristo. E depois o apóstolo Paulo continua assim, que excede todo o entendimento. Mas espera aí. É para conhecer o amor de Cristo. E depois ele fala que excede todo o entendimento, ou seja, nós não podemos entender. Então, é um paradoxo que existe aqui. Paulo quer que nós conheçamos o que não se pode conhecer. Eu acredito que esse texto nós podemos embasá-lo em Efésios 3:8, que diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis e incompreensíveis de Cristo. Então, para mim, esta é uma das riquezas que é insondável. Nós somos tão ricos que a nossa riqueza não pode ser calculada. Então, o apóstolo Paulo faz um pedido alto, excelso, muito sublime a Deus, e depois fala que não se pode conhecer. É para que nós possamos entender quão profundo é esse amor de Deus por nós. Agora, o tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. O número 1. A dimensão das bênçãos divinas. Temos um texto aqui muito conhecido dos irmãos, de Isaías 55:9, até está aqui a referência na nossa lição. Que diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A oração de Paulo, ela é ousada, mas ele diz que Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, tudo isso que você tem pedido para Deus, todas as nossas petições que nós colocamos diante dele, o apóstolo Paulo está falando aqui que ele é suficientemente capaz para fazer além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Então, eu compreendo, eu penso, que o apóstolo Paulo fez essa oração tão ousada por conta disso, de saber que Deus é poderoso para fazer além daquilo que ele pede. Então, qual é o problema dele fazer uma oração tão ousada desse jeito, como ele faz aqui?
Porque esta oração, aqui, Paulo, e esta intercessão aos Efésios é muito profunda. Os irmãos estão vendo aqui, nós estamos estudando, dá para nós compreendermos como é profunda. É difícil até de se entender determinadas coisas que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, de tão profunda que é. Mas ele faz também um convite aí no subtópico 2, do tópico 3, ele faz um convite para adoração. E aqui nós já vamos também ao último subtópico, que está muito interligado, que já está no verso 21. Então, o 2, o convite para adoração, e o 3, a glória devida a Deus. O convite para adoração, cuja glória é devida a Deus na igreja, precisa louvar a Deus por todas essas bênçãos. Todas as bênçãos que nós acabamos de ver e aquelas demais que a gente já estudou nas outras lições, com o pastor Claudinei, com o nosso irmão Lucas, vai falar de tudo isso que nós estamos falando, porque cada lição é um complemento uma da outra. Uma complementa a outra, né? São os assuntos muito interligados. Então, nós precisamos, o apóstolo Paulo faz o convite aqui para que toda a igreja precisa louvar a Deus. Por quê? Pelas bênçãos recebidas, pela grandeza que Deus revelou para nós. E louvar a Deus e agradecer a Deus é uma forma de nós mostrarmos para Ele quanto o nosso coração é devoto a Ele, o quanto o nosso coração está aberto para Ele, para a palavra dEle. E o Salmo 71 diz assim: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Salmo 71 e 8. João 4:24, que é muito conhecido dos irmãos: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você quer adorar? Então importa que seja em espírito e em verdade. Se não quer adorar, é uma escolha do ser humano. Mas se quer adorar, tem que ser em espírito e em verdade, porque essa é a adoração que vai ser recebida. Agora, o Salmo 156 diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Antes de nós irmos para a conclusão, eu vou ler aqui um trechinho que se encontra no comentário expositivo Warren W. Wiersbe, que vai falar um trechinho a ver com a riqueza, com essas maravilhas que o apóstolo Paulo acabou de falar aqui, que nós acabamos de estudar. Esse trechinho aqui tem a ver. Uma esposa aflita procurou um conselheiro cristão e lhe contou a triste história de seu casamento que estava prestes a chegar ao fim. Mas temos tanta coisa, comentou a mulher várias vezes. Veja só este anel de diamante em meu dedo. Vale uma fortuna. Temos uma mansão cara em um condomínio de alto padrão. Temos 3 carros e uma casa nas montanhas. Temos tudo que o dinheiro pode comprar. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, o conselheiro lhe respondeu, desde que não perca as coisas que o dinheiro não pode comprar. De que lhe adianta ter uma mansão se você não tem um lar? De que lhe serve um anel caríssimo se você não tem amor? Em Cristo, temos tudo que o dinheiro não pode comprar. E essas riquezas espirituais dão acesso a todos os bens da vasta criação de Deus. Desfrutamos as dádivas porque conhecemos e amamos o doador. Essa era a intenção do apóstolo Paulo, de que o povo conhecesse para desfrutar. E as riquezas são muitas, são insondáveis. E aqui
Eu vou repetir antes de irmos para a conclusão. Que ele queria, para o 18, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Se não estiver arraigado em Cristo, no amor de Cristo, não vai poder conhecer. Só pode conhecer quem está enraizado nele. Vamos então à conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe, continue, nos abençoando. Muito obrigada pela vossa atenção. Esta lição maravilhosa, que eu e que você possamos desfrutar dessas bênçãos que estão na palavra de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.